Como a gente pode se manter relevante como pessoa desenvolvedora dentro do mercado de tecnologia? O objetivo do vídeo hoje é te explicar o que eu acho que você pode fazer em relação a esse tópico. Mas antes da gente entrar no assunto em si, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e pelo treinamento A Jornada Dev Mais Eficiente. Como que eu faço para continuar relevante? Eu tenho quais tecnologias eu devo estudar, quais comportamentos que eu devo aprimorar ou algo do gênero, o que eu preciso fazer para de fato me manter relevante. Então aqui acho que a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é pensar no que é relevância para a gente estabelecer aqui, né, o que significa isso dentro, pelo menos no contexto desse vídeo. Certa vez, um chefe meu, ao invés de usar a palavra relevância, ele usou uma palavra que chama valuation. Provavelmente você já ouviu falar desse termo em relação a empresas de tecnologia, muito raramente com startups, ou seja, é o valor que o mercado estabelece para aquela empresa. Então imagina que você tem uma empresa que alguém compra 10% da sua empresa, sei lá, por $1 milhão. Então quer dizer que a valuation da sua empresa, né, trocando aqui, né, fazendo a conta de padaria, a valuation da sua empresa é de $10 milhões, porque por 10% levaram, né, 10% por $1 milhão. Então, de vez em quando tem empresas que a valuation da empresa passa de $1 bilhão, que a galera chama dos unicórnios, né, essas empresas que são raras e tudo mais. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, no mundo das inteligências artificiais, né, dos LLMs principalmente, aí apareceram várias, como por exemplo a Cursor, que é um editor de código baseado, né, nesses modelos de linguagem que nos ajudam bastante. Ela já foi avaliada para cima de $1 bilhão. Quer dizer que alguém já comprou a Cursor, essa empresa, por esse valor? Ainda não, mas quer dizer que alguém já botou algum dinheiro lá, que quando você olha para o 100% da empresa, vale mais do que $1 bilhão. Então a ideia é como que a gente, enquanto pessoa desenvolvedora, né, como é que a gente pode manter a nossa valuation lá em cima. E aí quando eu olho, eu penso na gente, eu penso que a valuation, ela é composta, né, a nossa valuation aí, numa caixinha aqui, o apetite do mercado por você, né? Claramente eu escrevo mal dentro dessas caixinhas aqui, então deixa eu só botar para cá. Então a gente tem aqui o apetite do mercado pela nossa habilidade e tem também, né, o outro lado aqui, que é quanto querem pagar por nossa habilidade. Então, eu olho que a nossa valuation, ela é composta por essas duas características. Primeiro, o mercado quer a gente? Quer. Segundo, ele quer a gente por quanto? Então, obviamente que a coisa mais tensa que você tem que ficar preocupado é, imagina que o mercado não quer você. Então, como que isso pode acontecer? Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2025. Junho de 2025 é um momento onde já se estabeleceu, por exemplo, que pessoas desenvolvedoras devem ser capazes de utilizar LLMs para potencializar seu trabalho. Então, naquela linha de, caramba, eu vou fazer, sei lá, eu vou escrever um script para automatizar alguma coisa. Não é mais o momento de você escrever esse script na mão inteiro, que é só um script que não vai precisar, por exemplo, ser mantido a médio e longo prazo, ou algo do gênero, ou pelo menos naquele momento não existe esse horizonte. Você chegou num sistema, num código, né, que tem um legado de conhecimento grande e você quer conhecer mais sobre aquilo. Você vai usar o LLM, por exemplo, para indexar aquele código, para que você conseguir explicações iniciais sobre como é que está a estrutura, quais são os casos, os fluxos de negócio que estão suportados ali, né, como cada fluxo de negócio é acionado. Você pode pesquisar sobre, existem testes para aqueles fluxos já implementados e você pode fazer tudo isso hoje em dia sem necessariamente ter que passar o olho no código inteiro e ir descobrindo, como a gente fazia antigamente, para você sacar do que está rolando ali. Então, se você é uma pessoa desenvolvedora que não saca de LLM, não que você precise entender os pormenores, os detalhes, mas que o LLM não faz parte da sua vida, provavelmente a sua valuation está diminuindo na parte pior de todas, que é o apetite do mercado por você, provavelmente vai diminuir. Em algum momento ele vai ter eu acho que ele vai ter esse tipo de teste, inclusive no processo seletivo. Me mostra como é que você utiliza LLM no seu dia a dia. Eu não utilizo, então desculpa, acho que você não é pra mim. Vou dar um outro exemplo, óbvio que tudo é novo de novo, tá? O que eu tô falando aqui não necessariamente vai se manter, obviamente, durante muito tempo, ou sei lá por qual tempo vai ser mantido. Mas um exemplo, né, que eu lembro que foi dado, e é verdade, imagina que você chega hoje em dia, de novo, não é verdade para 100% dos casos, mas você chega hoje em dia para trabalhar numa empresa legal e você fala assim, eu tenho aqui uma certificação muito brutal, né? Eu sou especialista em lidar com projetos que utilizam a abordagem de cascata
para conseguir fazer a entrega. Provavelmente a empresa vai fazer. Que a gente não quer mais esse tipo de... Essa não é a habilidade que a gente está buscando numa pessoa que vai ser gestora aqui dentro ou algo do gênero. De novo, tudo é novo de novo. Pode ser que daqui a um tempo descubram que esse era o melhor modelo. Sei lá. Quando você olha o apetite do mercado, você tem que tá olhando para os tipos de habilidades que de alguma maneira são desejadas pelas empresas e que te interessam e você vai buscar ali. Então essa é que você não quer perder. Se o mercado perde apetite por você, aí talvez você demore mais para conseguir se recolocar no mercado numa situação de demissão ou algo do gênero. Você quer trocar de empresa, mas talvez você não consiga trocar, né? Porque onde você tá, por todo o conhecimento que você acumulou durante aquele tempo, parece que tá ok. Mas quando você quer sair da empresa que você tá para outra, talvez esse conhecimento que você acumulou não seja mais o conhecimento que é super desejado por outros lugares, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo que aconteceu também com o desenvolvimento de software, que é, imagina que você é uma pessoa que coda muito, sei lá, na linguagem como COBOL ou algo do gênero. Tem um monte de sistema ainda que é mantido em COBOL, sistemas importantes, principalmente no nosso mundo bancário e tal. Então, naquele lugar, a linguagem COBOL tem muito valor, entrega, né? Coloca valor na mão dos clientes. Mas não necessariamente essa linguagem ainda é muito utilizada em outros contextos. Então, você está num lugar e a sua recolocação em outro lugar ia ficar mais difícil. E aí você vai para a segunda parte da coisa, que é quanto que, dado que as empresas têm apetite, quanto que elas estão dispostas a pagar por você. Para ser bem sincero, eu acho que a depender do seu momento de carreira, você tem pouca influência aí sobre isso, né? Todas as empresas, pelo menos hoje em dia, né, quase todas, elas têm ranges salariais. Obviamente que você pode entrar como júnior, pleno, sênior, plena, sênior, especialista, tech lead, o manager, em partes do range, né? Partes ali dentro do range de salário diferentes em função da sua experiência prévia, aí você vai estar ali dentro daquele meio. O que pode acontecer, né, obviamente, é o quanto que o mercado valoriza aquele tipo de nível de senioridade que você, em determinado momento, a pessoa sênior está valendo X, a pessoa sênior depois passa a valer Y, por aí vai. O que você tem que fazer, basicamente, aqui a gente vai falar sobre isso, é como que você pode demonstrar, né, como que você pode acumular mais experiência para que, uma vez que o mercado tem apetite, você consiga as melhores ofertas que você pode aí, né, em função, obviamente, do seu conhecimento e coisas do gênero, tá bom? Aí a gente entra agora aqui, né, em outras duas partes que eu acho que são importantes, que é como que eu posso saber da minha valuation. Então essa é uma parte que é muito importante, eu vou deixar aqui para baixo agora, que é como eu posso fazer, né, saber da minha valuation. O que é que eu posso fazer para de fato manjar nessa, pô, será que o mercado está com apetite por mim? Será que meu nível de conhecimento está suficiente? Como é que será? Como é que eu sei dos valores e tal? A maneira que eu demorei de aprender para fazer isso, demorei e me arrependo de ter demorado tanto, que eu acho que a mais interessante é você proativamente, se possível, quando você não precisa, você vai investigar o mercado em relação a como você tá. Beleza? Pô, mas calma aí, eu sou uma pessoa que estou empregada, né? Que estou empregado, estou gostando do meu trabalho e eu vou começar a fazer entrevistas e tudo mais. Você poderia fazer e não teria nenhum problema. Você fazer entrevistas em outro lugar não quer dizer que você é uma pessoa infiel ao trabalho que você tá, né? Que você não é agradecido ao trabalho que você tá. Quer dizer que você reconhece que é importante saber se o mercado te quer. Porque você não sabe o que vai acontecer na empresa que você está daqui a X meses, N anos, ou algo do gênero. Você não sabe, pensa que você pode acontecer uma demissão ou algo assim, aí você pode começar a ficar uma pessoa insatisfeita no lugar que você está, não entender que tem possibilidade de movimentação e você quer se movimentar para outro lugar. Uma coisa é você decidir buscar quando você precisa. Outra coisa é você buscar quando você não precisa, para facilitar na hora que você for precisar. É a mesma coisa de quem compra casa para vender, se eu não estiver falando nenhuma grande besteira aqui. Você compra casa como investimento, vai ter gente que questiona nesse investimento ou não, e muito do questionamento é, a casa é investimento se você puder vender quando você não precisa. Você tem todo o tempo de deixar ela à venda, de escutar as ofertas, de negociar a melhor oferta e de fato conseguir buscar o lucro que você desejava quando você fez aquele investimento. Outra coisa é você precisar vender uma casa sua quando você precisa vender porque aconteceu alguma coisa diferente na sua vida. Aí você perde poder de negociação, você de vez em quando aceita oferta que é menor do que você acha que deveria. Então, a necessidade faz você se dobrar a situações que você não se dobraria caso você tivesse feito isso de maneira proativa. Então, a minha sugestão aqui é, você pode sim participar de processos seletivos. Poxa, mas eu também fico preocupado com o trabalho da pessoa recrutadora, né? Que ela vai investir tempo em mim, eu vou chegar lá e não vou dar certo. Eu entendo e é ruim mesmo para a pessoa recrutadora, mas eu acho que vai ser pior para você descobrir que você não é desejável só quando você precisar, beleza? Aí é a questão de aonde você quer deixar, né, a sua máscara de oxigênio.
se é em você for a pessoa recrutadora. Então esse vai ser. Uma outra maneira que você pode fazer, e essa eu gosto bastante, é de ao invés de você participar de processos seletivos, você busca pegar feedback de pessoas que estão no mercado. Então imagina que sim, você deve ter pessoas que você conhece que trabalham em posições similares à sua, um pouco para cima, um pouco para baixo, em outras empresas, pede ajuda a ela. Olha, eu quero falar com você, para você, né, de preferência a pessoa que está acima de você, né, na hierarquia do mercado, que ela vai conseguir te dar um feedback com um olhar mais crítico, pelo menos na minha opinião. Olha, eu queria bater um papo com você para entender como é que tá meu nível de habilidade, eu queria te contar o que eu sei, te mostrar um pouco, aí você me avalia, eu queria entender se você acha que na sua empresa talvez eu tivesse espaço e tudo mais. Eu acho que essa é uma maneira ótima de você se testar. E aí, um detalhe, né, eu sugiro que você inclusive esteja disposto ou disposta a pagar para a pessoa que você vai falar no, imagina que é no LinkedIn. Pô, mas a pessoa não pode ser brother, né, super amiga aí e me ajudar? Ela pode. Agora, e eu acho isso ok. Agora o que eu acho estranho é você esperar que ela doe o tempo dela para você, para uma coisa que é boa para você, e você não dê nada em troca para ela. E, em geral, a relação padrão aqui de dar em troca, doa o conhecimento dela, te avalia e você paga para ela por isso. Eu não vejo nenhum problema em ter esse tipo de relação aí. Mas, de novo, vai ser obrigatório? Não, talvez você consiga gente que não precisa fazer isso. Se elas forem suas amigas, conhecidas, e por aí vai. Só que aí você fecha o seu leque, né? Outra coisa, imagina que você vai, eu quero trabalhar, sei lá, na Uber. Vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar na Meta, na Amazon. E aí você pode deixar pessoas, por exemplo, brasileiras que trabalham nesses lugares, mandar uma mensagem no LinkedIn para elas, falando assim, olha, eu queria muito saber como é que tá meu nível de conhecimento para a Uber, para, enfim, né, para qualquer tipo de empresa como essa. Rola a gente bater um papo, eu te contar um pouco do que eu sei e tudo mais, e você me avaliar. E eu, inclusive, né, queria fazer isso de maneira formal, queria saber quanto é que você cobra pela sua hora, porque aí você estabelece a relação de interesse, porque você está interessado no conhecimento daquela pessoa, e você também deixa nítido que você quer pagar por aquilo, ou seja, é uma mensagem já bem diferente do que essa pessoa deve receber diariamente, que é assim, uma mensagem grande com um monte de coisa, pedindo um monte de coisa, achando que outra pessoa simplesmente vai parar o que ela está fazendo, né, vai priorizar aquela mensagem que não necessariamente vai gerar algum tipo de valor para quem vai te ajudar. Poxa, Beto, mas esse é um pensamento, sei lá, né, muito... A pessoa tem que me ajudar se ela for receber dinheiro ou algo do gênero. Bom, eu acho que é uma oferta, ok, tô te contando como eu faço para as pessoas que eu quero pedir ajuda e tudo mais, eu faço porque eu valorizo o tempo delas, eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer, e ela parar para me apoiar, eu acho que eu deveria demonstrar o quanto eu valorizo aquilo. E uma maneira que eu acho muito direta de demonstrar é pagando por aquilo, mas eu posso fazer outra coisa caso a pessoa precise e eu tenha como executar, tá bom? Então, essa aqui foi mais uma coisa que eu queria compartilhar, né? Como que você pode saber aí, né? Como é que você pode saber da sua valuation. Então, eu vou deixar aqui, né? Busque proativamente saber dessa informação. Não deixe, por favor, a necessidade chegar. Aí a gente vai para outra parte da brincadeira, que é como eu posso me manter valioso, valiosa, de fato o que eu posso construir em relação à minha carreira para minha valuation ser a mais alta possível e tudo mais. Então aqui vai ser minha outra pergunta aqui, que eu vou deixar aqui, é como eu posso manter minha valuation lá em cima. Aqui a primeira coisa que eu gosto de pensar é que você tem que ser excelente em habilidades transversais. Então, o que significa você ser uma pessoa excelente em habilidades que são transversais? Quer dizer que se você é uma pessoa desenvolvedora de software, você tem que mapear quais são as habilidades que você vai poder utilizar, que você vai poder reutilizar, pense em reuso, que você vai poder reutilizar em qualquer empresa. Então, que tipo de habilidade é essa que você vai poder reutilizar em qualquer empresa? Pô, são várias. Falando as que eu gosto, quando eu olho uma desenvolvedora de software, penso na completude dela, no quanto que ela pode ser capaz de pegar uma ideia e transformar essa ideia em algo que gere valor para um cliente, para uma pessoa cliente que está lá na ponta. Então, o que é habilidade transversal? Sei lá, vou dar alguns exemplos aqui, ó. Engenharia de requisitos. Eu acho que é uma habilidade importante da pessoa ter design, arquitetura, aqui, né, coisas que você vai usar em qualquer empresa. E design de código. Arquitetura de solução. Sua habilidade em testes automatizados. Sua habilidade, né, relacionada SRE para devs. Então, pense em tudo que envolve deployment, tudo que envolve, né,
pós-deploy ali também, como é que você lida com problemas em produção e coisas aí do gênero. Outra habilidade que eu acho que é muito importante, né, que você vai utilizar em qualquer lugar, de aprenda a aprender. Vai ter lugar, mas quando você chega em empresa que já está bem muito estabelecida, né, imagina que você vai começar a trabalhar, sei lá, em empresas como iFood, Mercado Livre, Nubank, Uber, Meta, são gigantes da tecnologia. Essas empresas vão ter trilhões de coisas feitas lá dentro, né? Primeiro tem um legado de código gigante, né? Enfim, né? Porque elas cresceram construindo software, entregando e tudo mais. Elas vão ter 400 milhões de ferramentas internas para você poder operar lá dentro por conta da escala de cada uma delas, da necessidade específica de negócio de cada uma delas. De vez em quando elas vão utilizar uma stack de tecnologias que é mais específica, e mesmo se for um stack de tecnologias que é padrão, lá dentro você vai ver, né, que vai ter o uso específico daquela. Imagina que você vai usar um Java mais Springão da massa. Beleza, você vai aproveitar bastante. Mas vai ter coisa que é específica lá dentro, beleza? Então, essa sua capacidade, né, de aprender novas habilidades, de reforçar suas habilidades de maneira metódica e tudo mais, conta, na minha opinião, conta muito e você reutiliza em qualquer lugar. Você pensa aqui, né, também no uso de LLMs. Então, você vai chegar no lugar, vai ter ideia, vai estar lá liberado, né, Copilot, Cursor, Claude, sei lá, ChatGPT Enterprise, Gemini, Notebook LLM, vai ter um monte de coisa disponível para você. Então, você vai poder reutilizar esse conhecimento. E dá para você ir além aqui, né? Aí dá para você pensar aqui nas linguagens de programação que você domina. Dá para você pensar na IDE de código que você utiliza, nos frameworks que você usa, nas libs. Tudo isso daqui são habilidades que são transversais. Hoje em dia também, né, é muito comum ter nas empresas, quando você vai querer avançar e tudo mais para pensar na arquitetura da solução, aquelas sessões de quadro branco, né, que são bem inspiradas nas sessões de System Design. Então, isso daqui é tudo habilidade que é transversal, que você pode ir melhorando. Dá para colocar mais aqui, né? Que eu tô mais exagerando aqui, ó. Deixa eu botar mais aqui, né? Quando você pensa em técnicas para ganho de performance e escala e tal. Então, tudo que é transversal você vai poder reutilizar em qualquer nicho. Você vai trabalhar no mundo, sei lá, né? Numa empresa de redes sociais, você vai trabalhar numa empresa de entrega de comida, né? Enfim, né? Como iFood, numa fintech como o Nubank e várias outras tem por aí, né? Em health techs, empresas de saúde. Lá vai ter código, lá vai ter processos de desenvolvimento de software, lá vai ter código sendo deployado. Então esse tipo de conhecimento, ele é fundacional e ele é completamente transversal. E eu acho que isso é importantíssimo para você manter a sua valuation ali, né? Óbvio, fique ligado se tem alguma coisa que ficou para trás. Sei lá, né? Descobriram agora uma nova maneira que você não precisa refinar requisito. A galera descobriu que se você fizer desse jeito, o índice de acerto no que você vai entregar vai lá para cima, e esse virou o novo modo de entregar software. Tô aqui com uma situação hipotética e tal, né? Hipotética. Talvez as pessoas de vez em quando você vê software sendo entregue que acha que essa é a prática mesmo. Mas imagina esse tipo de coisa, beleza? Se você percebe que uma habilidade dessa tá caindo em desuso, independente se você concorda ou não, você tem que ficar uma pessoa ligada ou ligado nisso, né? Não é porque uma habilidade tá caindo em desuso ou não é tão valorizada que você não precisa dominar. Acho que isso é importante. Então, por exemplo, eu gosto de falar aqui, ó, de engenharia de requisitos. Engenharia de requisito é uma área que é muito importante na engenharia de software, muito. Eu aprecio muito, considero que mando bem nisso. A gente tem cursos sobre isso, mas não deve mais eficiente. E na nossa formação, por exemplo, né, que a gente tem ali um treinamento de 12 aulas síncronas e tal, tem uma aula que é só focada em engenharia de requisito. Um de 12, obviamente que a gente dá um peso considerável aí para isso. E se você for olhar para o mercado, não é algo que o mercado de fato fala assim, caramba, né, adoro pessoas desenvolvedoras que manjam muito de engenharia de requisito. Mas todo estudo mostra que ela impacta bizarramente na qualidade final do que vai ser entregue. Então eu acho que ela é importante de eu ter. Mas obviamente que eu sei que se eu tivesse só ela, talvez isso não me desse a empregabilidade que eu preciso. Então eu construo ela, eu também não posso ser, né? Eu pelo menos não acho que é interessante essa versão que você faz exatamente só o que você estuda, só o que você quer ali, independente do apetite. Dá pra fazer, mas o risco vai lá pra cima, né? Que você vai ter muito menos gente interessada na sua habilidade, você vai ter que trabalhar mais para conseguir se colocar. E para além das habilidades que são transversais, que são essas que são, né, fundacionais, que você vai levar para qualquer lugar e tudo mais, eu acho que aí sim entra a importância das habilidades que talvez sejam importantes num determinado momento da jornada. Então eu coloquei aqui, né, que LLMs é um tipo de habilidade que hoje já é transversal. Mas você também pode colocar aqui, né, essas habilidades que estão no hype. Então aqui, por que é importante você sacar disso e tal? Porque essas são habilidades que eventualmente vão chamar a atenção.
que são habilidades que o mercado naquele momento valoriza, pode ser que não seja algo tão perene ou coisa do gênero. Então aqui, por exemplo, quando você olha para essa, sem dúvida nenhuma, né, inteligência artificial generativa é a habilidade mais hypada aí do momento. E que se você não saca disso, talvez você perca um pouco de momento aí no mercado, mas essa é uma que estava hypada, mas que de fato acho que vai virar fundacional, então ela tá aparecendo nos dois lados. Mas você pode pensar, por exemplo, aqui, né, que junto com LLMs e tudo mais, surgiram várias bibliotecas para ajudar a trabalhar. A primeira que ganhou muita atração, que ficou famosinha, é uma, por exemplo, né, ela ainda é, né, que chama LangChain. Então, LangChain é uma biblioteca que construíram para facilitar a construção, para abstrair a comunicação com APIs diferentes, né, que estão aqui lá por baixo tem LLMs, ela surgiu para facilitar a construção desses agentes que hoje em dia explodiu. Tem essa parte aqui também, né, quando você pensa em IA generativa e tal, tem trabalhar com agentes. A galera fala desses agentes, né, que são esses pedaços de software, cujo cérebro do software é o cérebro, entre muitas aspas, beleza? Do software é o LLM, e aí você vê ferramentas surgindo em cima disso, como o Cloud Code, o próprio curso, enfim, né, o Codex da OpenAI, e aí um monte de gente fica dizendo que sabe o que tá fazendo a gente por aí, beleza? Então, as habilidades que estão no hype, se você não necessariamente quiser sacar, manjar bastante, ou algo do gênero, por qualquer motivo que seja, pelo menos saiba que essa habilidade, saiba que essa necessidade existe e que isso pode ou não ali, né, fazer com que você perca um pouco de momento no mercado, né? Lá pra trás, não hoje, né, porque hoje de novo virou algo mais padrão, mas se você for olhar mais pra trás, alguns bons anos atrás, a galera começou a trazer essa ideia de arquitetura distribuída via microserviços. Então, eram aqueles serviços super isolados, específicos e tal. E em algum momento isso era mais hype. No sentido de, vamos todo mundo usar. E a galera exigia que você soubesse. Hoje é uma coisa mais... Quando a gente pensa em distribuído, esse é o modo que a galera mais pensa ali para começar. Então isso aqui, só para deixar bem registrado, obviamente que isso daqui não é hype hoje em dia. Então vou até apagar, né, pra gente não se confundir. Então essa é a maneira que eu acho que você usa para se manter uma pessoa valiosa aí dentro do mercado. E para finalizar, eu gosto de pensar, né, vou deixar isso aqui mais para baixo também, deixar aqui, né, mais para baixo. Eu gosto de lembrar que você deve levar, é o que eu faço com a minha, levar a sua carreira como se fosse um doutorado. Então, o que isso quer dizer? Por que eu gosto dessa frase aqui? Quando deixa eu só me puxar para cá, né, um pouco. Quando você entra nesse mundo acadêmico, né? Eu não fiz doutorado, beleza? Só para deixar claro aí. Mas quando você vai para esse caminho de fazer mestrado, doutorado e tudo mais, as pessoas que eu conheço, né, que foram para esse caminho, coisa que eu acho muito legal ali é que ela fica muito, muito boa naquela área de trabalho. E o que significa ficar muito boa, né? Ela estuda muito, ela ganha muita teoria sobre aquilo, ela faz muita pesquisa, né? Publica muito sobre aquilo, ela reflete muito. Uma pessoa que é doutora, de fato, em alguma coisa, é uma pessoa que investiu muito tempo refletindo sobre algo. E isso para mim é inspirador. Então, se eu quero ser uma pessoa excelente como desenvolvedora de software, né, como professor, professora, eu preciso investir muito tempo na minha vida refletindo sobre isso, consumindo, aplicando, refletindo sobre o que eu consumi, sobre o que eu apliquei, observando, juntando tudo. Então, é como se eu fizesse um trabalho de doutorado sem fim. E esse trabalho de doutorado sem fim, no meu caso, ele se transforma, né, em conteúdos que eu gravo aqui para esse canal, nos treinamentos que eu construo, no valor que eu gero dentro da outra empresa que eu trabalho, além do Dev Eficiente e tudo mais. Então, eu gosto muito desse approach, porque você traz um pensamento da academia que eu acho massa, que é, eu vou manjar até o último detalhe que existia, eu vou tentar me inspirar, vou tentar extrapolar os limites que estão estabelecidos nesse momento para aquela área de trabalho, só que você faz isso dentro do mercado, ou seja, você está testando o tempo inteiro esse seu processo de reflexão contínuo no jogo do mercado, que é quem avalia você de fato, beleza? Mas, no final, esse é meu approach para eu tentar me manter relevante, beleza? Então, se eu fosse resumir, olhe para você, né, como se você fosse uma empresa e o mercado avalia você como se fosse empresa. A sua avaliação, ela é composta pelo apetite que o mercado tem sobre você e o quanto o mercado está disposto a pagar por esse apetite que ele demonstrou. Como que você pode se manter valioso? Eu dividi valiosa, eu dividi aqui, né, em seja excelente nas habilidades que são transversais, ou seja, reaproveitáveis de empresa para empresa, e trabalhe, obviamente, né, para olhar o que está no hype, para olhar o que está sendo
falado naquele momento, porque pode ser que aquilo seja valorizado naquele determinado período de tempo, e isso obviamente pode facilitar o apetite e também o quanto que o mercado quer pagar para você, subindo a sua valuation, tá bom? Era isso. Se você ficou até aqui, até agora, meu grande obrigado aí, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso, até a próxima. Tchau.